Aline, e você é muito bem-vindo aqui ao vídeo número 6 da série de vídeos da Revolução. Vídeos em que eu estou estudando com vocês e discutindo elementos importantes na história da Revolução Russa. O meu livro de base, como eu já falei, é o do Richard Pipes, A Revolução Russa, mas eu estou me valendo também do Volkogonov e também do Robert Massie, sobretudo do livro Nicolau e Alexandra. Então, esse momento em que eu deixei vocês no vídeo 5 é um momento muito importante para a gente pensar também que a aristocracia, esses liberais, eles não tinham ideia do que ia acontecer com eles. De como então os bolcheviques iam pegar esse parlamento e acabar com ele. Eles iam instituir um outro tipo de ditadura, um outro tipo de autocracia. Não é à toa que um escritor também muito famoso, muito competente, o Simon Montefiore, ele diz que o Stalin, na verdade, o governo dele pode também ser chamado de a corte do czar vermelho. Então, esse elemento de leitura que ele traz para a compreensão desses líderes soviéticos é muito importante para a gente. Como então os liberais, eles trocaram uma autocracia por uma ditadura. E como isso acabou ferrando com a vida deles. Eles tiveram que sair da Rússia. Alguns foram recebidos nos partidos, nas comissões dos bolcheviques, mas a maioria teve que fugir, inclusive a família do Vladimir Nabokov, que recebeu na sua casa vários membros liberais dos governantes dos Zemstvos e discutiu esse desejo pela liberdade, pela Constituição, pelo parlamento. A família dele vai se dar super mal e vai ter que fugir para Berlim. Na década de 20, depois de todo esse movimento que começou em 1904, como nós estamos entendendo agora, estamos começando a entender o grande buraco em que a Rússia já estava, muito antes da gente poder dizer que houve esse golpe bolchevique em 1917. Então a gente está vendo aqui, estamos entendendo como essa ideologia partiu dos liberais. E um elemento também muito importante, porque essa união de liberação ela era formada pela elite, pela aristocracia, pelos grandes proprietários, e os presidentes desses Zemstvos, eles eram realmente pessoas que descendiam da nobreza. E um elemento muito importante que outro escritor, outro autor traz pra gente, que é o Robert Massie, é esse elemento de aliança do monarca com a nobreza, com a aristocracia. E como Nicolau e Alexandra eram muito ruins nisso. Como eles eram muito fechados enquanto família, como eles gostavam de levar uma vida doméstica mais recolhida, eles recebiam poucas vezes a própria mãe do Nicolau, a Maria Feodorovna. Então, isso é muito importante para a gente compreender o fim que o Nicolau teve e a antipatia que ele foi gerando na nobreza. Esse é um elemento que o Pipes não discute aqui. Também, alguém que discutiu tanta coisa, realmente não pode discutir tudo, mas é importante a gente ler outros livros que complementam essas informações. Quando a gente lê o Catarina Grande, do Robert Massie, a gente vê então esse exemplo de czarina que ela foi. Como ela conseguiu se aliar com a nobreza, com ministros e saber lidar numa situação em que ela foi colocada numa saia justa entre a igreja e a nobreza, entre a necessidade de dar um certo poder à igreja para depois retirar essa autonomia e separar a igreja do Estado. Então, quando a gente entende a mente da Catarina, a formação que ela teve, os anos que ela viveu observando a corte russa, antes de poder então se colocar como imperatriz, como czarina, a gente vê que o Nicolau II, coitado, ele não tinha a menor chance. Ele não tinha a menor chance porque ele não teve o menor preparo, ele não tinha o menor tino para observação e o trono realmente, literalmente, caiu na cabeça dele quando o pai dele morreu de repente em 1894 de nefrite. Isso é muito importante da gente levar em consideração. Como essa posição do Nicolau com a nobreza, ela não teve investimento da parte dele. Ele não investiu numa relação política boa com a aristocracia. E já estava na história da Rússia que os czares, os monarcas que não faziam boas alianças com a nobreza eram assassinados pelos nobres. Vamos lembrar que o filho da Catarina, o Paulo, ele foi assassinado pela nobreza.
Ele foi assassinado por um grupo de nobres, ele estava gerando uma série de descontentamentos, e aí esse grupo se reuniu e acabou com ele. E esse grupo colocou outro czar no lugar. Então, isso é um elemento que estava presente na história da Rússia, não sei até que ponto já se sabia disso ali, o Nicolau sabia disso, se é que ele sabia, se é que nós não fomos descobrir isso depois com o trabalho de historiadores já no final do século XX, início do século XXI. Mas como é importante a gente atentar para esse elemento, como é importante a relação do czar com a nobreza e como isso também, essa relação frouxa e de pouco investimento, acabou colaborando para que essa elite liberal ela acabasse dando mais abertura para os revolucionários do que apoiando a autocracia. Então esse é um elemento chave, muito importante para a gente entender como é que a crise se estabeleceu. Não foi do nada, não foi por uma só razão. E até o momento, as massas, os camponeses, a população, até esse ponto, eles só queriam melhorias nas condições de trabalho, nos salários, nas condições de vida das casas. Então eles queriam uma melhoria em situações práticas. E aqui que vai entrar na nossa história uma outra figura que talvez seja bastante conhecida de vocês, se vocês já leram um pouco mais a respeito sobre esse evento do Domingo Sangrento. Mas vai começar exatamente nessa iniciativa de manter a Zhubatovshchina. Então, quando o chefe do departamento de polícia, o Zhubatov, foi destituído, alguns desses sindicatos eles foram mantidos pelo Pleve. O Pleve foi assassinado em 1902, mas alguns desses sindicatos permaneceram oficiais e vai entrar na direção, na presidência desse sindicato de São Petersburgo, num sindicato muito importante, vai entrar um padre. O padre é o Georgy Gapon. Ele era um padre que vivia nos subúrbios operários e era muito querido pela população. Ele era muito respeitado, ele era tido como uma espécie de guia espiritual, de alguém que se preocupava sinceramente com as pessoas, com a condição de vida dos trabalhadores. E ele tinha esse sentimento de que eram os trabalhadores dele, de que ele tinha uma missão de elevação espiritual, cultural. Então ele tinha uma participação social naquele grupo, naquele setor de operários que era muito importante. Não é à toa que ele foi convidado, então, para ser o presidente de um desses sindicatos. Como não havia povo revolucionário na Rússia, como as massas não estavam preocupadas com política, o czar achou que podia enfrentar essa questão com essa classe, essa elite opositora do regime e deixar a população de fora disso. E o Pepys faz uma comparação bem interessante no livro, que ele diz que se esse evento, esse Congresso Nacional dos Zemstvos, que discutia a liberdade da Constituição e do Parlamento, foi uma espécie de convocação dos Estados Gerais, tal como na França, o Domingo Sangrento, esse evento de 1905, ele pode ser então comparado à tomada da Bastilha. Então ele faz essa comparação e vai nos contar a história, a gênese desse domingo, desse dia tão marcante na história da Rússia. O Domingo Sangrento, ele foi um evento que aconteceu em 9 de janeiro de 1905. Vocês podem achar datas diferentes dependendo do calendário que está sendo utilizado. O calendário juliano era utilizado na Rússia nesse momento também. Então, em alguns outros livros, vocês podem achar uma diferença de mais ou menos 15 dias nas datas. Mas houve, então, esse acontecimento. E esse acontecimento começou com a presença desse padre, desse Gapon, num dos sindicatos de São Petersburgo. No início, ele tinha uma aliança muito forte com o governador de São Petersburgo, o Fulon. Eles tinham uma proximidade muito grande e o Fulon assistia a várias reuniões que aconteciam no sindicato. A polícia estava presente, o Fulon também. E no início, esse padre, o Gapon, ele parecia só bastante preocupado com a situação dos operários dele. Ele parecia preocupado com a situação de vida, de educação, a miséria. Então, ele tinha reivindicações a apresentar, mas que visavam uma melhoria da vida desses seus trabalhadores. Ele não tinha nenhuma espécie de reivindicação política.
Assim, o Gapon, ele fundou então um sindicato que vai ser conhecido como a Assembleia dos Trabalhadores Russos de Fábricas e de Oficinas. Ele vai então ter esse papel de agente da polícia, esse papel duplo. Ele não vai esconder dos trabalhadores, dos operários, essa relação que ele tem com a polícia, mas ao mesmo tempo ele vai começar a mudar o tipo de reivindicação que ele vai apresentar para o governador de São Petersburgo. Esse Gapon, então, ele era conhecido por ser um sujeito muito carismático. Ele foi conquistando as pessoas com o discurso dele de amor cristão, da elevação espiritual. E com a aprovação oficial, o sindicato dele foi se expandindo em várias seções. Imaginem que o sindicato dele chegou a ter 11 mil membros e 8 mil associados. Então existiam várias seções desse mesmo sindicato, dessa mesma Assembleia de Trabalhadores Russos, que estavam então em diferentes lugares da capital, de São Petersburgo. Ele foi ganhando a confiança da polícia e foi então tendo mais autonomia, foi organizando sessões, reuniões especiais nos sindicatos de Kiev, de Moscou, queria abrir outras sessões desse trabalho que ele já fazia em São Petersburgo, e a polícia ficava um pouco ressabiada, desconfiando, mas como ele tinha essa relação tão próxima com o Fulon, que era o governador de São Petersburgo, ele acabou passando, ele acabou fazendo uma série de coisas, acabou tomando uma série de medidas que iam então mostrar como ele não estava do lado da polícia. Como na verdade ele parecia não estar do lado de ninguém, nem dos próprios trabalhadores que ele dizia representar. Mas o fato é que eu acho que o Gapon acabou usando muito mais a polícia do que o contrário. Ele tinha a confiança dos trabalhadores, das autoridades de São Petersburgo, e ele se tornou muito popular em várias cidades da Rússia. Vários representantes de sindicatos de Moscou e de Kiev queriam conhecer o Gapon ou tinham notícia das ideias e das coisas que ele implementava, das medidas que ele fazia pelos trabalhadores. E é claro que ele também se deixou impressionar por essas ideias liberais do Congresso Nacional dos Zemstvos. Ele ficava ouvindo tudo aquilo, ele ficou acompanhando o que acontecia. Afinal, tudo aquilo estava acontecendo nas cidades principais da Rússia, mas também estava acontecendo em São Petersburgo. A maior parte dessas reuniões do Congresso e dos banquetes aconteceu em São Petersburgo. Ele começou a ver aquilo tudo, ver a repercussão que essa união de liberação estava ganhando, e parece que ele sentiu medo de ficar fora de tudo isso. Medo de ficar fora de tudo isso? Sim, ele ficou com medo de ter o seu papel diminuído, de ter a função que ele exercia diminuída, tendo em vista aquilo que ele imaginava que iria acontecer no sistema político da Rússia. Ele achava que ia haver uma grande mudança e por isso ele quis se colocar também nesse lugar de destaque. Ele quis então entrar nesse movimento de união pela liberação. Mas na verdade ele começou a tentar fazer alianças com os partidos socialistas revolucionários. Ele achava que estava na hora da Assembleia começar a fazer política, começar a se misturar com essas reivindicações políticas que estavam sendo feitas por vários partidos na Rússia, sobretudo os partidos democratas, os partidos liberais. Então, ele acabou fazendo uma aliança. Na verdade, ele procurou vários partidos e os revolucionários, os socialistas, receberam o Gapon, ouviram o que ele tinha a dizer, bocejaram e ficaram completamente desinteressados, mandaram o Gapon embora. O objetivo dessas reuniões que ele tinha com os intelectuais liberais era, na verdade, se prontificar, colocar tanto ele quanto os seus trabalhadores à disposição desses movimentos, desses congressos, dessas ações que podiam levar a uma mudança política da Rússia. Então ele ia lá para se oferecer a ele mesmo e ao seu rebanho fiel. Ele estava ali representando essa massa de trabalhadores, sem que esses trabalhadores soubessem o que iria acontecer com eles. Na verdade, alguns sabiam, mas a grande maioria não. Mas ele estava ali se prontificando a ajudar
nessas medidas, nessas ações que poderiam então determinar essa mudança. Será que ele tinha um desejo de entrar para a história? Realmente ele entrou, mas de uma forma muito desagradável, como a gente vai ver. E será que era uma questão egóica? Por que será que ele decidiu, de repente, envolver os trabalhadores e se envolver nessa questão política? O que ele não queria perder? Por que ele não queria ser deixado para trás? E esses intelectuais da União de Liberação, eles sugeriram então que o Gapon ele elaborasse uma petição incluindo reivindicações de cunho político, de mudança política. Mas o Gapon achava que isso era muito pouco, que essa petição ela deveria ser acompanhada de uma grande greve industrial. Ele tinha os trabalhadores na palma da mão. E o que ele fez? Ele tomou várias medidas, fez várias ações que vão então permitir uma greve muito importante que aconteceu em São Petersburgo. E esses intelectuais que ele procurou, eles têm nome. Foram a Yekaterina Kuskova, o Prokopovich e o Bogucharsky, que depois vai se chamar Yakovlev e vai ser um membro do Partido Bolchevique. O Prokopovich vai se tornar um dos ministros do parlamento sob o comando do Kerensky, também muito importante. Então, decidido a realizar essa petição acompanhada de uma greve, o Gapon incorporou vários trechos dessas petições do Congresso Nacional dos Zemstvos, do Movimento de União de Liberação, e ele começou a fazer esse texto circular dentro das sessões do sindicato dele. Então os trabalhadores começaram a tomar contato com essas ideias. Então ele programou uma greve quase desimportante, que foi uma greve da maior indústria de aço da Rússia, da indústria de Putilov. Ele aproveitou a demissão de 4 operários dessa indústria, 4 operários que faziam parte do seu sindicato. Ele aproveitou isso para criar uma situação de descontentamento entre os trabalhadores na relação com esses empregadores, com esses industriais russos. Como essa empresa tinha criado um sindicato rival ao sindicato do Gapon, os operários do sindicato do Gapon achavam que seria muito importante eles fazerem uma espécie de retaliação e começaram a se comunicar com outras seções do sindicato e com outros sindicatos de São Petersburgo. Isso tudo começou a acontecer dia 20 de dezembro de 1904. No início de janeiro de 1905, quando Nicolau recebia a notícia do fracasso da Rússia na luta por Port Arthur, pela captura de 25.000 prisioneiros russos e pela destruição de boa parte da frota naval da Rússia, ele também recebeu a notícia de que havia uma greve de 12.000 operários em São Petersburgo. A cidade não tinha mais eletricidade, não tinha jornais circulando, boa parte da cidade estava numa espécie de caos e essa greve só foi aumentando. Cerca de 120.000 operários foram então acionados e se solidarizaram por essas demissões e acabaram então fazendo essa greve que ficou tão famosa. 120.000 operários pararam de trabalhar, largaram as suas ferramentas, saíram dos seus postos e começaram então a se organizar, começaram então a seguir todo esse planejamento que o Gapon tinha feito. E ele tinha programado para o domingo seguinte a essa greve, dia 9 de janeiro de 1905, ele tinha programado uma grande passeata. Ele queria juntar todos os trabalhadores de todas as seções da sua assembleia para se dirigirem ao Palácio de Inverno em São Petersburgo e apresentar uma petição ao czar. Ele achava que então podia confiar no czar, podia se dirigir ao czar e fazer com que o czar assumisse uma posição de proteção na relação com os operários e não apoiasse mais esses industriais russos. Essa petição ela trazia um elemento muito importante, porque ela condicionava a melhoria da situação dos operários, do campesinato, de todas essas classes pobres, à mudança política no sistema. Então, o Gapon ele estava levando ali uma bomba. Ele estava
conclamando essa multidão a lutar por um outro tipo de governo, um governo parlamentarista, que então seria o responsável pela mudança na situação de vida deles. A relação dos operários com os donos das fábricas, com os patrões, não iria mudar enquanto não houvesse uma mudança real no sistema político da Rússia. Não adiantaria o czar prometer mudanças e melhorias na vida deles, porque essas mudanças elas estavam condicionadas a uma mudança maior que tinha que acontecer, que era a mudança no sistema político da Rússia. Então ele estava levando essa bomba para apresentar para o Nicolau II. E essas foram as características que foram constituindo esse evento, esse marco, que foi o Domingo Sangrento. Então, todas as sessões do Gapon marcharam na direção do Palácio de Inverno. Vamos lembrar também um acontecimento muito importante, que quando o governador de São Petersburgo, Fulon, soube que estava vendo essa confusão toda, o que ele fez? Ele mandou prender o Gapon ficou escondido até o dia da procissão, dessa passeata, para entregar a petição. E ele tentou impedir, mas na verdade ele acabou dizendo para que a polícia ela acompanhasse de perto essa passeata, que ela ficasse de olho no Gapon e que ela se posicionasse em determinados pontos da cidade de forma a limitar essa caminhada de pessoas até o Palácio de Inverno. Então, eles tinham a ideia de que poderiam reduzir a repercussão dessa passeata. Vamos lembrar que o exército russo estava com uma reputação péssima. Ele estava todo indo em Port Arthur, ou preso, ou morto, ou tentando voltar para casa. A Rússia estava com muito pouco do exército para defender o ambiente interno. E ela estava contando, São Petersburgo sobretudo, com as tropas do palácio, as tropas do czar. Então essas tropas e o pouco que ainda restava na Rússia do exército foram então deslocados para São Petersburgo, embora isso não fosse o suficiente. E essas seções do sindicato do Gapon foram protestar, foram marchar. E eles marcharam na direção do Palácio de Inverno, eles carregavam ícones religiosos, imagens de santos, fotos do czar, e eles causaram uma grande comoção à medida que eles iam atravessando a cidade. As pessoas se uniam a eles, tiravam os chapéus em sinal de respeito. E o interessante é que muitos desses trabalhadores, na véspera dessa passeata, eles escreveram cartas de despedida para as suas famílias. Então, muitos já sabiam que iria acontecer um confronto. Muitos já sabiam que ia ter confusão. E o Gapon, é claro, ele sabia que ele estava criando uma situação em que ou ele iria conquistar o que ele desejava, ou ele iria colocar tanto ele quanto todas aquelas pessoas ali que estavam com ele a perder. Ele estava arriscando vidas e estava arriscando essa confiança que os operários tinham nele. Muitos operários achavam que ia ser uma manifestação pacífica. Muitos até levaram suas esposas, suas crianças. E isso tornou a situação mais difícil de engolir depois que o grande massacre aconteceu. O czar, ele nem estava no Palácio de Inverno naquele dia. Ele estava em Tsarskoye-Selo. Ele tinha ido na véspera. E o Mirsky achou que não era necessário dizer a ele para voltar. Os irmãos do Nicolau, os tios do Nicolau II também achavam que, de repente, alguém da família poderia receber a petição. Mas o fato é que, no final das contas, ninguém sabia. O próprio Nicolau tinha sido encorajado a ficar lá, porque o Mirsky e os ministros iam, junto com as tropas do governo, se fosse necessário. Junto com as tropas, eles iriam, então, resolver a questão e receber essa passeata. E o fato é que as pessoas foram chegando, era muita gente. Eles chegaram no Palácio de Inverno, eles avançaram, e esses soldados, que são descritos pelo Pipes e também um pouco pelo Robert Messi, no Nikolai Alexandra, como incompetentes, como muito inseguros e completamente despreparados para enfrentar uma situação desse tipo, eles dispararam. Eles estavam armados e eles dispararam contra a multidão. E vários jornais na época, russos e britânicos, disseram que houve mortes, houve 4.600 mortes, mas a verdade é que se chegou a esse resultado. Morreram 200 pessoas e 800 ficaram feridas.
Muitas crianças morreram, muitas mulheres, e isso tornou a situação mais difícil ainda de engolir. O Nicolau foi visto como um Nicolau sanguinário, um assassino, que não estava nem aí para o povo, e foi aí que essa confiança, essa relação entre o czar e o povo começou a ser quebrada. E é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo, no vídeo 7 da nossa série de vídeos da Revolução. Eu vejo vocês mais tarde. Tchau!